Os charcos são pequenas porções de água em zonas úmidas que, graças à abundância de fauna e flora, são capazes de reter grandes quantidades de carbono. Serão os charcos um aliado no combate aos extremos climáticos? Um charco saudável nota-se, acima de tudo, se calhar pela diversidade de plantas, plantas aquáticas, pela qualidade da água, pelas espécies que lá aparecem. Eu diria que a biodiversidade de um charco será, de alguma maneira, aquilo que melhor demonstra a sua saúde. Um charco com várias espécies de plantas, como vemos, por exemplo, aqui atrás, e com várias espécies de animais, desde dos invertebrados até, por exemplo, aos anfíbios, às libélulas, mostram-nos a sua saúde. É nestas qualidades do charco que assenta o projeto internacional Ponderful, que pretende investigar de que forma estes reservatórios pluviais podem ser uma solução baseada na natureza no combate às alterações climáticas. O CIMAR, o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, é o único interveniente português do projeto que une parceiros europeus e um americano. Os charcos, cumulativamente, prestam-nos muito serviço, do que chamamos de serviços dos ecossistemas. Em especial o arrefecimento do ar, que é agradável quando está muito quente. Faz também a retenção do carbono, que é útil nas mudanças climáticas, além do armazenamento de água. São essencialmente parceiros europeus e que visam estudar a importância dos charcos e daquilo que se chama em inglês o pondscape, as paisagens de charcos, ou seja, os diferentes conjuntos de tipologias de charcos numa só paisagem, para diferentes serviços ambientais. Os trabalhos decorrem há 2 anos e têm mais 2 pela frente. As diferentes tipologias de charcos, as espécies que os habitam e o impacto que os diferentes fatores deste ecossistema podem ter no ambiente são as principais temáticas a investigar. Nós separamos por diferentes pacotes de trabalho em que temos parceiros que estão a estudar a parte mais relacionada com a biodiversidade e a sua relação com as diferentes tipologias de charco, a muitos níveis, quer do nível dos invertebrados, das plantas macrófitas, dos anfíbios, por exemplo. E temos um outro grupo que está a estudar, um outro grupo de parceiros que está a estudar as questões da mitigação das alterações climáticas através da retenção de CO2, mas temos depois também partes de modelação do qual pode ser o efeito futuro das alterações climáticas em todos estes serviços. A água é um elemento fundamental e as diversas parcelas que constituem esta depressão permitem a eficiência da gestão do charco. Da zona de alagamento até à zona de água profunda, o ecossistema é capaz de armazenar e drenar água. Nas áreas urbanas não é trivial a sua existência, porque eles podem armazenar a água, logo estão a fazer-nos um favor. Hoje, com as mudanças climáticas, vamos ter cada vez mais tempestades. Isso significa grandes quantidades de água que cairão e as suas margens vão interceptar a água e permitir-nos devolver menos água a jusante. É por isso que estas zonas são chamadas de zona tampão, porque servem para parar a água. Estes ecossistemas de água doce diferenciam-se dos lagos e lagoas pela reduzida profundidade, o que permite uma maior penetração da luz neste espelho d'água. São ainda profícuos hotspots de biodiversidade. Durante muitos anos, as pessoas assumiram que um habitat de água doce tão pequeno como o charco não seria muito importante. E isto definiu a forma como o gerimos neste tempo.
Mas agora, à luz da investigação que temos desenvolvido no Freshwater Habitat Trust, entendemos quão importantes e ricos estes pequenos habitats são, pelo menos em comparação com as massas de água doce que naturalmente pensamos serem as mais importantes, como os rios e lagos. Quando olhamos com mais atenção, percebemos que se compararmos os charcos com os rios e correntes de água na mesma paisagem, é nos charcos que encontramos maior diversidade de espécies. Isto é bastante surpreendente, porque eles ocupam um espaço físico mais pequeno, mas são coletivamente os habitats mais diversos. Além disso, são também muitas vezes o último refúgio para muitas espécies de água doce mais ameaçadas e em risco de extinção. Estas águas paradas ou de correntes reduzidas estão menos expostas a riscos de poluição se compararmos com rios ou ribeiros. Uma das razões é a área circundante de drenagem ser de pequena dimensão. Há uma componente local nisto. Charcos podem ser diferentes na biodiversidade que têm e podem ser muito diferentes ambientalmente, mas é muito importante olharmos para eles numa escala regional, numa escala de paisagem, porque a quantidade de charcos que existem numa paisagem é também muito importante para a biodiversidade. É por isso que falamos em paisagens de charcos, que são um conjunto de charcos numa região. Quando falamos sobre gestão e restauração de charcos, estamos a pensar nas condições locais e regionais que queremos melhorar, por exemplo, através da criação de novos charcos. Algumas das plantas dos charcos têm ainda a capacidade de remover contaminantes do meio aquático, purificando a água através da fitorremediação. A depuração da água que acontece em meio ambiente urbano é conhecida, obviamente, pela abundância de poluentes. Os micropoluentes que encontramos em todos os lugares que estão ligados à combustão vão ser depositados nos charcos. Aí permanecerão e durante um tempo acontecerão fenómenos químicos que serão produzidos pela luz, pelas bactérias e por outros fenómenos. Também há a fitorremediação, ou seja, a purificação através de plantas que farão com que essa poluição seja parcialmente absorvida. Aqui, por exemplo, neste charco, aqui em Serralves, nós vemos uma grande diversidade de plantas. E este é um facto muito importante dos charcos. Aqui teve-se o cuidado de se ir buscar apenas espécies nativas e algumas destas espécies são espécies muito raras em Portugal, como por exemplo este nenúfar de folha grande que vemos aqui, o Nymphoides peltata, uma espécie de ocorrência muito restrita em Portugal, só se conhece na bacia do Rio Minho. E esta espécie de nenúfar, também de folha pequena, o Nymphia alba, também é uma espécie que tem vindo a regredir em Portugal e conhecem-se apenas algumas dezenas de registros no país. A par do estudo sobre a biodiversidade, os limnologistas que estudam estas depressões pouco profundas querem avaliar o impacto na mitigação dos gases com efeito estufa na atmosfera. Espécies macrófitas que se encontram na superfície da água ou submersas, flutuantes ou enraizadas, realizam a fotossíntese promovendo a absorção de dióxido de carbono e a libertação de oxigênio para a atmosfera. Parte do carbono é posteriormente transportado e sequestrado no sedimento. Deve saber que é a quantidade de água que conta. Se tiver apenas um pequeno corpo de água de 100 metros quadrados, não fará grande diferença. É a rede de água que promove os serviços ao ecossistema. A eficácia destes serviços será tanto maior quanto as massas de água, não só grandes, mas também as que se constituam em rede.
De acordo com um estudo de 2014, publicado na Inland Waters, uma revista científica sobre ecossistemas aquáticos interiores, os charcos permanentes e com vegetação natural seriam os mais eficientes no sequestro de carbono, em contraste com os charcos temporários, sem vegetação e com a atividade regularmente perturbada ou interrompida. Um outro artigo, publicado na revista americana Frontiers in Ecology and Environment, em 2019, aponta para um armazenamento anual de 79 a 247 gramas de carbono orgânico por metro quadrado, o que corresponde a uma taxa de sequestro 20 a 30 vezes superior face ao armazenado por florestas e pastagens. O primeiro artigo foi publicado sobre a importância dos charcos do ponto de vista do armazenamento de carbono, indicava que os charcos teriam, na sua globalidade, em termos do planeta, tanto ou mais importância do que os oceanos em termos de retenção de carbono. Portanto, isso seria um dado excepcional e mostraria que, de facto, seria essencial começarmos a usar os charcos mesmo do ponto de vista de combate às alterações climáticas e se calhar entrar como créditos de carbono, etc., haver um fomento a esta construção. Apesar dos resultados animadores da taxa de absorção de dióxido de carbono pelos charcos, existe um entrave aos seus benefícios. Embora retenham muito carbono, podem também emitir gases com efeito de estufa e podem converter dióxido de carbono em metano, que é um gás com efeito de estufa muito mais poderoso. E há alguns estudos que sugerem que os charcos podem emitir mesmo muito metano. Contudo, precisamos de muita mais informação para descobrir o balanço entre o sequestro de carbono e a emissão de metano. Sendo um terreno pantanoso, sem oxigênio e sujeito a uma decomposição anaeróbica, o resultado é a disponibilização de metano na atmosfera, aumentando assim o efeito de estufa no planeta. E esse metano tem origem essencialmente na degradação de matéria orgânica que existe no charco, no fundo do charco, naquilo que se chama em anaerobiose, ou seja, sem oxigênio. A zona do charco onde não há oxigênio, onde há a degradação dessa matéria orgânica, pode libertar metano para a atmosfera. Nos charcos que secam também pode haver alguma libertação de CO2 de volta para a atmosfera e é todo este balanço entre a emissão e o sumidouro de carbono que interessa estudar. Quando comparados, a emissão de 1 kg de metano é equivalente à libertação de 84 kg de dióxido de carbono. O potencial de aquecimento global que mede o impacto dos gases com efeito estufa indica que, num prazo de 100 anos, o metano tem um potencial de 28 a 36 vezes superior ao do CO2. O que estamos a fazer é medir as emissões de gases com efeito estufa de uma forma padronizada em 8 países na Europa e no Uruguai, para termos muito mais informação do rácio entre a emissão de gases com efeito estufa e o sequestro de carbono nos sedimentos. Outra coisa que estudamos é como é que a gestão da paisagem pode influenciar este rácio, para conseguirmos governar melhor os charcos, otimizar a biodiversidade e reduzir as emissões de carbono. E este conceito da paisagem do charco é muito interessante porque permite a criação de diferentes nichos numa só paisagem, em que cada um vai ter, se calhar, características apropriadas para diferentes espécies, para diferentes serviços ambientais e, se calhar, também para diferentes capacidades de absorção de carbono e, portanto, vamos maximizar todos estes benefícios dos charcos. A localização, a composição e o histórico do charco definem a dinâmica destas zonas úmidas no ecossistema e na cadeia trófica a ele associada. Por exemplo, uma geologia mais ácida ou mais básica vai fazer com que haja diferentes espécies de plantas, umas mais sensíveis a determinadas características químicas e outras mais a outras. Portanto, as principais diferenças nas tipologias de charcos têm a ver com
o ser temporário ou permanente, a profundidade do charco, ele ser um charco baixo, vai favorecer uma grande diversidade de plantas, por exemplo. Ser um charco mais profundo, vamos ter, se calhar, uma temperatura da água mais fresca e espécies que vão ocupar mais a margem, e no meio vamos ter, se calhar, espécies mais flutuantes, por exemplo. Portanto, há uma grande diversidade de tipologias que vão fazer variar esta diversidade de espécies que lhes estão associadas. Isto é algo que vem um pouco na sequência também da nossa experiência com o projeto Charcos com Vida, que é um projeto muito ligado à ação diretamente com as escolas, em que aquilo que é o nosso objetivo principal é essencialmente a sensibilização da população para a importância dos charcos. No caso do projeto Charcos com Vida, através da visitação, da construção de charcos, da realização de atividades mãos na massa, não é? Podermos observar e ver a biodiversidade in loco, ou quase na mão, podermos aproximar-nos desta biodiversidade e podermos, no fundo, reduzir esta separação que nós temos, quer deste habitat, que de alguma maneira tem uma conotação ainda algo pejorativa, quer dos próprios seres que aqui habitam. Os anfíbios que moram nestas águas são os favoritos dos pequenos biólogos quando a Charcos com Vida vai até às escolas. Aqui temos uma rã verde, é uma das espécies mais comuns e se calhar até mais emblemática dos charcos. É aquela espécie que nós ouvimos aqui atrás a cantar, mas que infelizmente é um som que cada vez se ouve menos, quer em ambientes urbanos, quer em ambientes rurais, o que mostra de alguma maneira que são cada vez mais raros os sítios onde elas se podem reproduzir. É uma espécie que, sendo uma espécie comum, há muito para falar sobre ela. Nós podemos usar estas espécies para explicar a biologia dos anfíbios, por exemplo, o facto de elas terem a pele nua e, portanto, serem muito sensíveis à dessecação, à perda de umidade, mas também à contaminação. Elas absorvem facilmente toda a contaminação do meio e, portanto, acabam por ser um indicador de qualidade da água, quer no estado adulto, como esta, quer no estado larvar. E à volta de todas estas características nós conseguimos quase que dar uma aula da biologia dos anfíbios, falar da sua importância para os ecossistemas, são alimento para toda a cadeia alimentar destas zonas. Por exemplo, as garças alimentam-se de rãs, as lontras também. Os estudantes têm a oportunidade de construir charcos nas instituições escolares que ficam com um verdadeiro laboratório a céu aberto. Desde a microalga até ao anfíbio mais comum, é possível explicar aos mais jovens o papel fundamental de cada espécie para o funcionamento de um ecossistema, ilustrando o que acontece em todo o planeta. E esse facto é muito importante, nós conseguirmos com que as nossas crianças, os nossos jovens conheçam aquilo que temos perto de nós, conheçam a sua importância, porque só conhecendo é que nós podemos valorizar e ajudar na sua preservação. Preservar é a palavra de ordem. Apesar dos serviços ambientais que prestam, o número de charcos está a diminuir. Sabe-se que os charcos estão a diminuir a um ritmo assustador em toda a Europa. Mais de 50% dos charcos ao nível europeu desapareceu no último século. Em algumas zonas chega-se aos 90%, por exemplo, incluindo no sudoeste alentejano, onde ainda temos os últimos charcos temporários mediterrâneos em Portugal. E, portanto, é preciso esta ligação com os agentes no terreno, sejam as câmaras municipais, sejam as empresas, seja eventualmente agências governamentais com ação no terreno, para, por um lado, fazer essa proteção, mas também, por outro, poder-se fazer
a criação de novos ecossistemas. A restauração dos charcos em rede é algo que não é muito caro e pode ser facilmente repetido. É muito mais barato do que restaurar paisagens de ribeiros ou rios e é uma adaptação muito valiosa às mudanças climáticas e também da mitigação dos seus efeitos. A boa manutenção do charco, na maior parte dos casos, é não interferir com o próprio charco, com a dinâmica do charco. Aquilo que acontece muitas vezes nos parques e jardins é que se tenta fazer uma limpeza regular dessas pequenas massas de água que implicam o seu esvaziamento. Esse esvaziamento vai levar tudo o que é vida aquática, literalmente, para as águas pluviais ou as águas residuais. Portanto, vamos perder toda essa biodiversidade cá na baixo, basicamente. Portanto, é preciso mudar, e muitas vezes são pequenas mudanças, é mudar o calendário das limpezas ou mudar a forma como é feita a limpeza de uma pequena massa de água. Passar para métodos manuais em que se retira o excesso de vegetação, por exemplo, e se mantenha a biodiversidade no charco. A formação dos profissionais que fazem a manutenção destes locais por técnicos qualificados é fundamental. Em 2016, só na cidade do Porto, foram inventariadas 150 massas de água, das quais apenas 48 apresentavam espécies de anfíbios. Devido à fragilidade, singularidade e riqueza ecológica, os charcos estão inscritos na Diretiva Habitats. São considerados zonas especiais de conservação. Por determinação legislativa, estes espaços não podem ser destruídos. Contudo, no terreno, encontramos uma regressão deste ecossistema, principalmente na bacia mediterrânica. Quando as pessoas pensam em charcos ou paisagens de charco, pensam geralmente na vertente natural. Pensam em diferentes espécies, em vegetação, biodiversidade, alterações climáticas e a importância dos charcos para estas matérias. Mas tendem a esquecer-se que é também muito importante olhar para as pessoas, que podem ser relevantes para os charcos. Por um lado, é importante perceber os diferentes benefícios que os charcos dão às pessoas, como a adaptação e a mitigação das alterações climáticas e as diferentes oportunidades recreativas. Mas, por outro, é também importante compreender que são as ações de pessoas diferentes que influenciam o que acontece com os charcos. Globalmente, existem aproximadamente 300 milhões de massas de água de dimensões até 10 hectares. São as pessoas que tomam decisões. O que fazer com os charcos, como geri-los, como usar os recursos que deles retiramos. São pessoas que tomam decisões no poder político, que definem as medidas que impactam os charcos. Medidas sobre o aquecimento global, medidas sobre a alteração do uso do solo, medidas sobre o uso de recursos e de benefícios dos charcos. Portanto, se queremos falar sobre charcos, não podemos esquecer a parte política e social, que é também muito importante. A
As comunidades biológicas destes habitats desenvolveram estratégias adaptativas extremas à alternância entre períodos secos e alagados. O resultado são espécies frequentemente raras ou exclusivas. Saiba mais ouvindo o podcast do Biosfera sobre este tema. Contamos consigo na próxima semana para mais um programa Bioativo.